5,9% de ocupação de leitos de UTI, isso é muito próximo de 100%. A paz, meus amados. A paz, mestre. Boa noite. Paz. Paz a todos. Isso. Todos aí firmes. Boa noite, meu povo. Paz aí de Cristo para todos. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Paz. Todos de sermão preparado já? Quem dera, pastor, quem dera. Era, né? O sermão sai na hora. Sai na hora, né? Está em processo. Está em processo. Oh, meu Deus. Só Jesus na casa. Tem gente assim, né? Pregando desse jeito, né? Meu Deus. Pastor Lustade é ocupado. Isso a gente Ai, Deus. O meu tio, lá, acho que é da Cristã do Brasil, lá em Volta Redonda, ele fala o seguinte, que o ancião chega na hora da pregação, escolhe o irmão lá, Deus falou que é contigo hoje. Aí o cara vai lá pegar. É isso aí. A congregação cristã tem esse costume, eles entendem que é Deus que escolhe, mas isso é muito complicado, né? Porque ninguém vai preparado para poder pregar, né? Eu tenho as tias de uma ovelha congregam nessa igreja, né? Da congregação cristã. Aí eles contaram uma vez que foi ela e o esposo, né? Que também congregam com a gente. E aí estavam lá, sentados lá, assistindo o culto. Aí o ancião está dirigindo o culto, aquela coisa toda. Boa noite. Aí chegou a hora da palavra e disse, bom, irmãos, agora... Boa noite, minha querida, paz. Aí o ancião foi e disse assim, agora é a hora da palavra. E sentou. Aí ele sentou e ninguém levantou. Aí isso estava dando quase uns 5 minutos, quase indo para 10. Quer dizer, fica uma igreja parada, né, esperando. E ele disse que está lá sentado, vendo no que ia dar aquele negócio. Aí diz que quando viu que ninguém levantou, o ancião levantou assim, meio com uma cara feita. Né? Já que ninguém realmente foi tocado e tal, abra a Bíblia Sagrada aí e tal. Aí foi lá, abriu a Bíblia e pregou meio com raiva lá. Aí esse irmão ficou assim, rindo, né, da situação. Ele falou, pastor, que coisa horrível. Quer dizer, camarada, imagina, a maioria dos cultos deve acontecer isso aí. Ninguém sentiu de Deus, aí o ancião que está lá dirigindo o culto, alguém vai ter que trazer a palavra, né? O cara vai, levanta meio com raiva lá e aí abriu o texto, pregou lá. Negócio doido, né? Vamos orar primeiro, meu povo, antes de tudo, para a gente não perder muito tempo hoje aí. Eu quero poder ganhar um pouco de tempo com vocês. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio deste dia, pela oportunidade de mais uma vez, de forma online, estarmos reunidos para aprender mais de Ti. Sejamos canais do Senhor e os Teus filhos possam crescer aprendendo um pouco mais. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom, meus amados, antes de tudo, peço-lhes perdão por semana passada. A gente foi sepultar uma ovelha, né, em Santa Cruz da Serra, e na volta o carro resolveu dar gracinha. E o grande problema é que não era problema, né? Foi só para eu ficar na rua mesmo. Foi só um canozinho que estava meio
rachado lá, sei lá, das contas, e só isso, né? Nada mais além disso. Não era nem motivo para ficar parado no meio da rua e sair bocado, mas é assim mesmo, faz parte. É porque o inimigo está muito furioso que não querem deixar vocês serem pregadores, é isso. Entendi que eu acho que é isso. É mais ou menos isso aí. Então, assim, a gente vai tentar repor o máximo isso aí. Vocês não terão prejudicados, não, tá bom? Bom, vamos lá. Pastor, sim. Eu enviei pelo Classroom a pregação expositiva. O senhor chegou a receber? Não, eu ainda não vi, não. Eu vou dar uma olhadinha depois, tá? Tá bom, obrigada. Vou dar uma olhadinha depois. A Angelina também acho que já enviou também. Depois eu vou dar uma olhadinha lá. Que a data é a semana que vem. Então, assim, quem já estiver enviando, maravilha, sem problema algum. Mas aí depois eu vou dar uma olhadinha lá e qualquer coisa eu posso dar um feedback, né, para vocês. Bom, a nossa aula de hoje, gente, ela vai ser... na verdade, a gente acrescentou essa aula ao script, né, inicial, porque será um comentário em cima daquele vídeo que vocês já assistiram, eu também já coloquei lá, do pastor Augusto Nicodemos, falando sobre pregação expositiva. E eu quero fazer um comentário em cima, vou fazer mais ou menos uma réplica sobre aquele vídeo para enfatizar algumas coisas com vocês sobre pregação expositiva. Então, se você já assistiu, a gente vai só fazer um comentário em cima de alguns pontos aqui que eu achei muito importante e interessante. É 1 hora de vídeo e a gente vai tentar resumir menos do que isso aqui, fazendo alguma colocação. No final, eu vou fazer uma pergunta, ou seja, o que para você chamou mais atenção como algo importante, imprescindível, quando se trata de pregação expositiva. E depois eu vou apresentar a vocês aqui para ajudá-los. Acho que o coração de vocês realmente está muito forte, né? Vocês estão fazendo campanhas verdadeiras aí, colocando meu nome nos pedidos de oração. Eu vou apresentar para vocês aqui um esboço de sermão expositivo meu, para vocês terem uma visualização assim de um esboço expositivo bom, para ajudá-los, né? Nesse sentido assim. Claro que não se compara a de Hernandes Dias Lopes, de outros mais aí, mas alguma coisa que eu acredito que pode ajudar vocês. E aí, como a gente já pregou em alguns livros, então eu peguei o livro de Eclesiastes lá, um capítulo de Eclesiastes bom, para ter análise também, né? Mas é só para você poder ter uma noção mais ou menos de um esboço expositivo, para que você talvez não vá nem muito, né, para não virar uma ata, e nem tampouco você ficar ali assim, né, no aquém da coisa, né? Então, só para a gente poder tentar trabalhar um pouquinho isso aí, tá bom? Então, durante a exposição, se você tiver alguma coisa que queira fazer um comentário, pode dar uma interrompida, não tem problema não. Pode deixar que a nota não vai ser alterada por causa disso não, tá bom? Então, vamos lá. Sim, pode Antes falar. do senhor começar, eu queria fazer uma pergunta a respeito da AV1, que eu não tive na última aula. O sermão é sobre um capítulo ou sobre o livro todo? Não, vocês, no caso, vai pegar qualquer parte do livro. Se também quiser utilizar o livro todo, não há nenhum problema. Só que você vai ter que ter como é que eu vou lhe dizer? Você vai ter que ter a capacidade de resumir 3 capítulos num sermão e ainda pregá-lo em 10 minutos. Então, assim, não aconselho que faça isso, porque eu acho que você vai ter uma grande dificuldade em relação a isso. Então, o meu conselho é que pegue do livro, são 3 capítulos, qual o texto que vocês entendam que se encaixe melhor, ou que melhor vocês possam esboçar o tema, que eu só dei o tema, vocês vão trabalhar o título em cima desse tema, que é o problema do mal, tá bom? Então, a recomendação é essa aí. E aí, a recomendação também é que vocês trabalhem um esboço que vocês consigam pregá-los em 10 minutos. Não adianta também um esboço que vocês precisem de meia hora, 1 hora para pregar. Ainda que a pregação expositiva normalmente leve basicamente esse tempo aí. Aí vocês também estão sendo exercitados a trabalhar no tempo que te é concedido, mesmo que se trate de um sermão expositivo. Essa capacidade é muito importante também ser desenvolvida em vocês. Tá? Então, de certa forma, não estou
só especificamente atribulando, ainda que isso seja um prazer do professor muito grande. Mas é mais para desenvolver vocês na capacidade de pregar no tempo que lhe for dado. Por quê? Porque você nunca vai ter sempre... se a gente pensa em culto de igreja, a gente pode pensar naquela igreja, naquele pastor que entenda que pregação deva ter o tempo necessário. Então, aí você pensa de meia hora para frente. Meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Se pensa desse jeito. Todavia, deixa eu botar mais dois aqui que estão entrando na sala. Tá. Todavia, você não pode pensar que você sempre vai ter o mesmo tempo em qualquer lugar. Então, de repente, você possa estar sendo chamado para pregar, sei lá, um culto doméstico, alguma coisa dessa natureza, em que você tenha um tempo menor, tá? Vai pregar num programa de rádio, sei lá, vai pregar na TV, qualquer coisa dessa natureza que o tempo não te é propício realmente de você pregar meia hora, 40 minutos, uma hora. Então, a gente, de alguma forma, está ajudando-os a terem essa capacidade. O pregador ele tem que ser sempre assim, ele tem que ter o conteúdo para se pregar uma hora, ou até uma hora e meia, com graça de Deus, sobre a vida dele. Mas ele também tem que ter a capacidade de sintetizar. Acho que alguém está com um áudio aí ligado, aí, que está fazendo um eco aí na tela. E ele tem que ter a capacidade de sintetizar por o tempo que ele tem. Então, é isso que é importante ser entendido, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que a gente consegue passar aqui para vocês. Olha só, a primeira coisa que o Augustus ele começou a mostrar foi a respeito de alguns livros em relação a pregadores expositivos. Ele começa nesse vídeo falando de um atual reavivamento da pregação expositiva. Ele começa a falar um pouco dessa realidade. Eu, particularmente, diferenciaria essa colocação dele, porque pode ser que ele tenha dito que há um atual reavivamento da pregação expositiva, porque o meio eclesiástico em que ele vive é o meio da igreja chamada tradicional, né? Portanto, a igreja presbiteriana, você tem algumas outras igrejas da linha reformada, cujo o contexto é exatamente de pregação expositiva. Então, todo o seminarista dessa linha reformada, ele normalmente não vai aprender ou ser incentivado, quer dizer, vai saber dos outros tipos de pregação, temático e textual, mas ele vai ser condicionado, influenciado a ser um pregador expositivo, porque a influência teológica dessa denominação, dessas linhas denominacionais, são expositivas. Então, você tem aí o congregacional envolvido, tem o presbiteriano, tem outras igrejas com nomes um pouquinho diferentes, mas de linha reformada. Os batistas dividem-se um pouco, nem todos são, na sua maioria, expositivos. Então, ele fala desse atual reavivamento. Então, eu não diria um atual reavivamento, porque você tem que olhar os outros segmentos, onde a pregação expositiva não é vista como primordial, como importante. Tá? Mas, assim, ele vai citando alguns livros. E eu coloquei aqui apenas o seguinte comentário. Adquira os livros citados. Ele fala de 3 autores, são 4 livros, tá? Ele fala de 3 autores que são americanos e fala de um que é nosso brasileiro, né? Pastor Hernandes Dias Lopes. É claro, evidente que existem mais. Você encontra outros pregadores, você tem um Caio Fábio, você tem, independente da história, né, conjugal, mas né, não foi um grande pregador, ainda, né? Um grande pregador expositivo, tem muitos livros escritos. Você tem Ed René também com pregador expositivo. Da área presbiteriana você tem Hernandes, você tem o Augusto, você tem John Piper, você tem John MacArthur, enfim, são vários pregadores expositivos e ele cita alguns livros ali. Claro que não citou todos, mas eu oriento vocês para que sejam bons pregadores expositivos, vocês terem uma literatura boa que vai ajudá-los bastante nessa área aí, tá bom? Daí ele vai seguir para um outro ponto no vídeo, onde ele vai citar 2 autores, 2 pastores, 2 pregadores, né? Que estão os nomes aí. Ray Stedman
e Don Carson. Don Carson, inclusive, é um comentarista também aí, do Novo Testamento também. Tem muitas obras escritas. E ele começa citando esses dois, e a partir deles, uma definição do que é pregação expositiva. E eu achei um pouco interessante, por isso eu quis reproduzir isso aqui para vocês, a partir desse vídeo, porque eu já havia dito, né, já falei para vocês um pouco sobre o que é pregação expositiva, mas aqui a gente tem algumas definições que eu achei muito interessante. Tá? Então, em primeira mão aqui, ele vai começar citando esses dois, e aí eu não vou aqui especificar o que cada um deles disse, né? Mas eu só fiz o apanhado das 5 colocações aqui, ou 5 definições que esses dois pastores pregadores, citados por Augusto Nicodemos, definem como pregação expositiva. Bom, a primeira delas é que pregação expositiva é aquela que o conteúdo ele é baseado no texto bíblico, onde o corpo do sermão, onde as bases do sermão, onde as divisões do sermão, elas são baseadas no texto bíblico. Não é tirado de nenhum outro lugar, é tirado do texto bíblico. É do texto bíblico, ponto final. Ou seja, é desse texto que você vai tirar o corpo da mensagem. O corpo da mensagem é ponto 1, ponto 2, ponto 3, subponto do ponto 1, o segundo subponto do ponto 1, o terceiro subponto do ponto 1, e assim sucessivamente, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Tá? Então, o corpo da mensagem, a base da mensagem, de onde que eu estou tirando esses pontos? Do texto. Esse corpo eu estou baseando em cima do texto. E, ao mesmo tempo, eu estou trazendo também as divisões principais do texto. Então, todo o conteúdo do sermão ele está completamente baseado no texto. Por isso, é chamado de expositivo, porque tem a ver com a exposição de um texto. Tá? Não é para além disso, tá bom? Então, essa é uma das definições que ele vai dar aqui, que ele vai trabalhar aqui. A segunda coisa que ele vai colocar é que esses pregadores e pastores também definem que a pregação expositiva é aquela pergunta que o pregador precisa fazer e passar isso para o seu auditório, para a igreja, para os seus ouvintes, o que Deus quis dizer com isso. Por isso que a próxima aula que a gente vai ter com vocês, vamos falar um pouquinho de interpretação. A gente tem que falar disso, ainda que seja uma área da hermenêutica, mas a gente, enfatizando com vocês pregação expositiva, eu não posso deixar de passar algumas coisas que um pregador expositivo precisa saber e precisa fazer. E essa aqui é um dos pontos. O que Deus quis dizer com isso? Então, quando eu vou pregar expositivamente, a pergunta que eu preciso saber, isso aqui tem a ver com a exegese do texto. Isso aqui tem a ver com a interpretação do texto. Isso aqui tem a ver com o que Deus está dizendo nisso aqui. Então, para eu saber o que Deus está dizendo, eu não posso apenas ler o texto bíblico. Só a leitura do texto bíblico não me capacitará saber tudo o que Deus está dizendo com o texto. Então, eu vou pegar, por exemplo, textos... Salmo 14, verso 1, desoneste em seu coração não a Deus. Pô, o que esse texto quer dizer comigo? O que Deus quer dizer com esse texto? Então, quando eu estou pegando Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, Ele me faz em pasto verdejante, guia-me no lançamento das águas tranquilas, aí papapá, vamos embora. O que Deus quis dizer com isso? Então, eu preciso entender o que Deus, porque se Ele é o autor da Escritura, a mensagem é divina, então a mensagem é divina, ainda que a linguagem seja humana. Então, o que Deus quis dizer com isso? Essa é a preocupação que quem vai pregar expositivamente precisa ter, antes de qualquer coisa. Então, o que é uma pregação expositiva? De acordo com esses dois pregadores expositores, citados pelo pastor Augusto Nicodemos, é você entender que pregação expositiva é o que Deus quis dizer com isso. Com isso, e se isso aqui é o texto, tá? A declaração do texto. Então, o que Deus quis dizer com isso? E aí eu preciso
entender linguagem bíblica, por isso que a gente vai entrar um pouquinho na questão de interpretação, porque você pega textos figurativos da Bíblia. Você pega textos que eles precisam ser entendidos para se entender exatamente o que Deus quis dizer, precisam ser entendidos à luz do seu contexto. É um provérbio? É uma história? É uma biografia? É uma profecia? É uma poesia? Eu já começo a ter que entender que texto é o texto que eu estou lendo, que eu vou pregar. Para que eu, a partir dali, preciso entender o que está escrito aqui. Eu devo interpretar isso ao pé da letra, ipsiliteris, ipsiverbis, ou seja, ao pé da letra, ao pé do verbo. Eu preciso entender isso do jeito que está escrito. Ou aqui tem uma figura de linguagem. Eu já citei para vocês vários textos que eles estão altamente figurados. Tem uma linguagem figurada e a gente precisa prestar atenção. Salmo 119, versículo 130, o salmista está dizendo que rios de lágrimas correm do meu rosto. Então, a gente imagina o quê? Que está correndo um rio. O cara chorou tanto que criou um rio. De onde está vindo esse rio? Está vindo das lágrimas do pastor Adriano. Está chorando demais e formou um rio aqui. Eu não posso entender isso de forma literal, ao pé da letra, porque isso é impossível. Então, eu tenho que sempre entender isso aqui. O que Deus quis dizer com isso? Tá, irmãos? Porque a pregação expositiva ela é desafiadora, porque nem sempre o que a gente gostaria que Deus dissesse é o que de fato ele disse. Deu para você entender? E aí o pregador fica na tendenciosidade de fazer o texto dizer o que o texto nunca disse. Então, essa é a pergunta, essa é uma definição muito profunda do que é pregação expositiva. Terceiro aí, é que esses pastores e pregadores definem também que pregação expositiva é o seguinte: o que isso significou? O que esse texto significou para os primeiros ouvintes? Isso aqui tem a ver com contexto, que a gente vai na outra aula falar. Então, quando eu vou para um texto bíblico, eu preciso saber o que é contexto. O que é contexto? A palavra texto vem lá do latim testere, significa tecer, significa você formar um pano. Então, essa roupa que você está aí, essa camisa, calça, saia, short, seja lá qual for a roupa que você está aí, camiseta, isso é um texto. A palavra testere é tecer. Isso foi um tecelão que, em algum momento da vida, pegou lá o fio, não é? e foi compondo o tecido. Até para depois de tecido, isso ter ido parar na confecção de alguém, na mão de alguém que transformou isso numa peça de roupa, né? Cortou e costurou e transformou do jeitinho como está aí a gente se vestindo. Eu com a minha, você com a sua. Só que é a mesma raiz, tá? Para a palavra texto, testere, tá? Que significa essa composição de fios que formam um pano. Então, quando eu olho para o pano, que pano lindo, maravilhoso, é o texto. Bom, mas eu tenho que saber que esse pano são muitos fios que foram tecelados, interlaçados. E aí eu preciso saber o que significou para os primeiros ouvintes. Quando foi dito isso? Quando foi dito aquilo? Eu preciso saber o que os remetentes, né? Os destinatários, perdão, de Mateus entenderam. O que os destinatários de Romanos entenderam. O que os destinatários de Colossenses entenderam? O que os destinatários de Éfeso entenderam? Eu preciso entender primeiro isso, para que eu não possa fazer com que aquele texto se adeque ao meu contexto. Não, primeiro eu preciso saber que aquele texto teve um destinatário primordial, em primeira mão. Foi uma igreja, foi uma pessoa, foi um povo, teve os seus primeiros ouvintes. A partir desse significado é que eu vou entender o meu contexto. Tá? Primeiro eu entendo lá o que significou para os primeiros ouvintes. E a pregação expositiva ela vai exatamente ajudar nisso, porque você vai fazer a exposição de um texto que foi escrito de alguém para alguém. Quem foi o remetente? Paulo. Quem foi o destinatário? Os romanos. Bom, por que Paulo escreveu para os romanos? Então eu vou entender isso aqui. Quarto ponto aí é o que significa para os ouvintes hoje. Tá, aí vem aquela pergunta que eu já sempre falo com vocês. Tá, aí você me acabou de fazer a exposição do que significou para os primeiros ouvintes. Tá, aí eu estou lá sentado dizendo para você, não sou romano, não moro em Éfeso, também nunca passei por Colossos, não tem nada a ver com judeus,
eu sou brasileiro, estou no meio de uma pandemia, perdi gente querida, meu coração anda meio dilacerado, tá, e eu com isso? Essa é a pergunta que eu estou te fazendo sentado lá no banco da igreja, ouvindo você pregar a respeito de um texto que Paulo escreveu para os romanos. Tá? Então, eu tenho que fazer esse trampolim. O que significa para os ouvintes hoje? Então, pregação expositiva, ela também é o que significou para os primeiros ouvintes, mas a pregação expositiva ela é o que ela está significando, essa mensagem, esse texto, o que ele significa para mim hoje. O pregador expositivo ele tem que fazer com que qualquer texto da Bíblia ele seja um texto fresquinho, que acabou de ser escrito agora para mim. É como se Deus tivesse acabado de inspirar o autor humano agora, hoje, para escrever para mim. E eu dizer, Senhor, que palavra. Ela veio ao meu coração. O Senhor acabou de escrevê-la para mim agora. Esse é o trabalho do pregador expositivo, porque ele tem que ser essa boca de Deus, falando para a sua geração hoje agora. E a última aí, que ela é bem prática também, quando eles definem que pregação expositiva é explicação somado com aplicação. Aí vem a pergunta, como eu já te falei, e eu com isso? Essa pergunta e eu com isso o pregador ele tem que ser o aplicativo. Eu não posso pensar em nenhuma mensagem bíblica que ela fique apenas no meu intelecto, que ela fique apenas uma coisa de informação interessante. Não é como você sentar num banco de aula e ouvir um professor de história contar uma história. Ok. Você fica ali conhecedor daquela história. Ponto. Maravilha. Você vai sair daquela aula conhecendo um pouco mais da história. Mas em que isso se aplica para a tua vida hoje agora? Não, a princípio nada. Eu só sei da história, pode me dar grandes lições e etc. e tal. Quando você vai... há outras ciências também, e etc., que não tem aquela aplicação do seu hoje agora, você sai ali com o conhecimento. Mas a pregação expositiva, ela não pode ser apenas uma informação. Ela não pode ser apenas uma explicação de um texto, só para você dizer, tá, entendi. Não. A pregação expositiva, ela é a explicação somado com a aplicação. Você passa a entender, mas a pergunta continua. Tá, e eu com isso? E eu com isso, não, agora deixa eu te dizer o que você tem a ver com isso, que eu acabei de te explicar agora. Então, esse é o que é a pregação expositiva, tá bom? Então, por isso que o trabalho do pregador expositivo é não só o explicar o texto, mas ele tem de ser aplicado à vida da igreja hoje, à vida do seu ouvinte hoje, de uma maneira importante, tá? Então, vamos lá. Próximo aí. Outra coisa que ele fez lá, eu não vou tomar muito tempo aqui, mas só ressaltei essas duas coisas. É quando ele vai para uma comparação que ele fez de sermão expositivo para um sermão tópico. E quais são as duas coisas muito importantes que ele colocou ali, que eu acho que eu já falei isso a vocês. O sermão temático ou sermão tópico ou temático é a mesma coisa, tá, gente? Só para lembrar. O tópico, ele é aquele tipo de sermão que ele extrai pensamentos do texto. E lá no vídeo, você percebe que ele pega um texto, que é de 4 Coríntios 13, e exatamente ele vai, do texto, extrair alguns pensamentos. Interessante, sim. Nada que seja contrário à Bíblia, nada que seja contrário ao Evangelho, etc. e tal. Mas a grande diferença entre o sermão temático e o sermão, e às vezes o textual também acaba caindo na mesma situação, e o sermão expositivo, é que o sermão expositivo ele não extrai pensamentos do texto, pensamentos importantes, coisas importantes que eu posso extrair desse texto aqui, que esse texto pode me sugerir. Não. Ele vai ter que extrair do texto o conteúdo, o que realmente esse texto está dizendo. Por mais que ele possa me inspirar a falar de tantas coisas, mas o que de fato ele está dizendo. Então, eu posso pegar um texto e dele eu tirar muitos pensamentos. Tá? Esse é o sermão temático, é o sermão tópico. Ok? E é isso que é bom? É bom, porque isso te dá muita criatividade. Mas você também pode ter a falha, que é o que muitas pregações positivas acabam cometendo, do pregador muito emocionado, ele vai extrair muitos pensamentos ali, pensamentos dos pensamentos do pensamento, das ideias, que aquele texto pode estar sugerindo, mas não é especificamente o que o texto está dizendo. Aí cai-se no erro de lá na frente você passar
a informação, né, a partir da pregação, de que aquele texto, de fato, ele está tendo aquele conteúdo que você está pregando, aquela mensagem que você está pregando, e, na verdade, foi só um pensamento que você entende que aquele texto esteja te apresentando. Então, essa é uma linha muito fina, gente, mas ela é perigosa. Ela é fina porque você passa a apresentar para o seu auditório, para a igreja, que o texto está dizendo aquilo, porque você consegue, daquele texto, extrair alguns pensamentos, mas não é exatamente o que aquele texto está dizendo. E aí é onde você pode cometer o erro de fazer a igreja entender que o texto está tratando daquilo, o conteúdo do texto é aquilo, a mensagem do texto é aquilo, e não é. Tá bom? Então, essas duas coisas que eu queria chamar a atenção em relação a isso. Aí, gente, ele começa a falar de pregadores que devem ser ouvidos. E eu acrescentei aqui 3 coisas que ele não fala lá no vídeo, não. Tá? O que ele começa dizendo? Ele começa dizendo que, assim como... que existem pregadores, né? Que eles precisam ser ouvidos. Aí ele dá uns exemplos lá. Ele cita Hernandes, ele cita John Piper, que está vivo, ele cita John Stott, que já passou para o Senhor, ele cita John MacArthur, que ainda está vivo, ele cita mais uns outros 2 lá. Claro, ele vai citando até um pouco mais de pregadores, digamos, americanos do que brasileiros. Dos brasileiros, ele acabou citando ali o Hernandes e falou mais de um outro. A gente poderia citar muitos pregadores, assim, que têm o que dizer, tá? Independente de suas denominações. Você nunca deve avaliar um pregador pela denominação, nunca deve avaliar um pregador pela denominação, né? ou em si. Você deve olhar assim, quando alguém diz assim, se você chegar para mim e disser assim, pastor, acabei de ouvir o Ambrosio ali, o Ambrosio é um pregador maravilhoso, pastor, estou arrepiado até agora da mensagem. Tá, aí eu vou te pedir para me dizer onde é que eu posso ouvir essa criatura. Aí, normalmente, a maioria tem vídeos, né, gravados e tal, aí eu vou ouvi-lo. Em ouvindo, eu vou poder te dizer se, no meu caso, eu ouviria mais uma vez, se eu ouviria sempre, ou se eu não ouviria nunca mais. Por quê? Porque é assim que a gente avalia um pregador, é pelo conteúdo que ele está expondo, não pela denominação que ele pertence, nem porque alguém disse nem mal nem bem. Eu sempre avalio. É igual o livro, tá? Por isso que eu coloquei assim, ó, assim como há livros que não devem ser lidos, há pregadores que não devem ser ouvidos. Então, sempre que a gente orienta vocês a comprarem um livro, antes de sair gastando dinheiro, tá, gente? Porque eu sei que ninguém aqui é endinheirado para gastar, né? Sair gastando com muitos livros. E livro, por mais baratinho que você encontra, mas você dá uma olhadinha em biblioteca, né? Eu aqui, a minha está faltando muita coisa ainda, mas você tem que comprar, não tem jeito. Aí vai um dinheirinho que quando você vê, tu já gastou aí 500 conto brincando com 3, 4 livros. Né? 3, 4, eu ainda estou sendo até da fé. 3, 4 livros, compra uma bíblia de estudo, compra um comentário, você já está gastando dinheiro. Então, é importante hoje você não sair comprando sem antes buscar uma orientação, ou pelo menos saber, ou ter uma boa referência daquela obra, para você não gastar um dinheiro em vão. O que eu coloquei aí em relação ao que ele falou, apesar dele não ter dito? Há pregadores que você nunca, o disco de vez em quando arranha, tá? Nunca deve ouvir. Para a salvação da sua alma, para a salvação da sua mente, para a salvação da sua consciência, para a salvação do seu ser, para a salvação eterna da tua vida, há pregadores que você nunca deve ouvir. Porque são pessoas que não pregam o evangelho, são pessoas que pregam um anti-evangelho, um anticristo, são pessoas que de fato não têm nada que seja verdadeiramente, digamos assim, proveitável, tá? A não ser que você esteja fazendo pesquisas, no meu caso, por exemplo, como professor, como a gente às vezes está tendo que mencionar alguma coisa das coisas ruins que acontecem por aí, às vezes a gente tem que saber o que essas criaturas andam dizendo, para a gente poder, quando estiver falando do certo, a gente dizer o que são os errados que andam falando por aí. Aí a gente passa esse tipo de sofrimento de, pelo menos por alguns minutos, ouvir o que essas criaturas andam pregando por aí. Tá? Mas aí a gente tem um propósito.
quando a gente tem que ouvir uma criatura dessa, ou tem que ler um texto de uma criatura dessa, a gente tem um propósito de saber qual é a heresia do momento, para a gente poder saber o que ensinar, né, e precaver aqueles a quem a gente está ensinando. É como você estudar religiões comparadas, ou heresiologia. Tá? Então, você, quando tem essa matéria vai te ensinar o quê? Você tem que estudar tudo que eles ensinam. O islamismo, o catolicismo, o espiritismo, etc. e tal. Então, é só para que você saiba o que eles ensinam e tenha uma refutação da sua fé. Há pregadores que você pode ouvir. Então, tem muitos pregadores que eu acredito que você possa ouvir. Creio eu que eu devo estar nesse grupo aí, acredito, né? Que ainda se pode ouvir. Então, há pregadores que dá para você ouvir, dá para suportar um pouquinho, dá para caminhar com a criatura, né? Não vai fazer nenhum mal à sua vida, vai te ajudar, vai fazer você crer um pouco mais no Evangelho, vai acrescentar, ok? Agora, os terceiros aqui, gente, são aqueles pregadores que você nunca pode deixar de ouvi-los. Ou seja, você não pode deixar de ouvir. São pregadores que você precisa ouvi-los. São pregadores que você tem de ouvi-los. São pregadores que você não pode passar na história da sua vida sem ouvir pelo menos uma vez. Por quê? Porque são muito e altamente compromissados com o céu, com a palavra, são bocas de Deus, têm o que dizer da forma mais simples possível da vida, mas tem o que acrescentar à tua vida. Então, são aqueles pregadores que você precisa ouvir, tem de ouvir, que vão acrescentar. Então, a mesma coisa em relação a livros é em relação a pregadores, tá bom? Então, não se esqueça disso. Isso aqui eu acrescentei um pouco, porque ele não falou exatamente isso lá no vídeo, mas eu acrescentei aqui, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo aí. Ele fala depois de pressupostos da pregação expositiva. Deixa eu caminhar, isso mesmo. Pressupostos da pregação expositiva. O que são os pressupostos da pregação expositiva? Isso aqui, gente, é para você poder entender que se eu sou um pregador expositivo, eu preciso ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas importantes aqui como pressupostos, como já uma posição, tá? Uma pré-posição, tá? Em relação à pregação expositiva na minha alma, no meu coração, na minha mente, na minha consciência. A primeira coisa que ele vai explicando, e eu achei isso muito interessante, a pregação expositiva, ela não é um método. Por que ele vai definindo que não é um método? Porque método ela define um procedimento único, um procedimento regular. Ou seja, ela ensina que você tem que ter um jeitinho específico de tratar todo o texto. Tá? Então, isso seria método. Ele vem e define como uma atitude. Qual é a atitude? É a atitude de expor todo e qualquer texto bíblico. E é muito importante para você entender que quando você fala de um método, você está falando de uma única forma de tratar todo o texto. Como na pregação expositiva, você tem que entender que quem é o mandante da história, quem é o senhor do negócio, é o texto. É o texto que te condiciona, é o texto que te regula, é o texto que te redime. Então, quando eu vou expor um texto, eu obedeço ao texto. O texto é o carro-chefe. Então, como há textos e textos da Escritura, apesar de que todos os textos são das Escrituras, mas você tem textos que você vai ter uma forma diferente de expô-lo. E vai ter um outro texto que você vai ter uma outra forma diferente de expor. Então, por isso, a gente não pode entender pregação expositiva como um método, mas apenas como uma atitude. Ou seja, qual é a atitude? Todo texto bíblico, a minha atitude é de expô-lo, é de fazer uma exposição dele. E aí você vai ter textos... Por exemplo, um texto de Apocalipse não pode ser comparado como um texto de Salmos. Então, quando você vai para Apocalipse, você terá um texto com muita figura profética ali, simbólica, o texto vai te condicionar a uma forma de expô-lo. Quando você vai para um texto de Salmos diferente, dentro de um termo poético, o texto vai te condicionar a expô-lo talvez de uma forma diferente. Então, a única coisa que muda é a forma da exposição, muitas vezes. Tá? Porque vai depender do texto. Porque o carro-chefe sempre é o texto, não é o pregador.
É o texto que te condiciona. Deixa eu dar um exemplo. De repente, você vai pregar num texto que você precise de fazer uma exegese do termo no grego ou no hebraico, é o texto que te condicionou. De repente, você vai num outro texto que você não precisa nem de grego nem de hebraico. Mas existem certos textos que, para você entendê-lo melhor, você precisa ter lá um dicionário. Não precisa saber grego, hebraico, ler, fazer meditação em grego, hebraico, não. Mas se você tiver lá um dicionário grego, dicionário hebraico, ou um comentário bíblico em que vai dizer qual é a palavra original lá para te fazer entendê-lo melhor, opa, o texto te condicionou. Então, é muito importante isso. Quando você vai estudar certos textos, né? São muitos assim que vem à cabeça, mas você vai pegar alguns textos que você precisa saber o que... Eu tenho que ler um comentário para dizer o que isso aqui é o original, o que significa isso aqui. Essa tradução está correta? Tem alguns textos que você vai ver essa questão também da tradução não ter sido das melhores. Exemplo, rapidinho, bem simplesinho. Mateus 12, verso 40. Quando você pega na corrigida, versão corrigida, lá está traduzido baleia. Poxa, aí você vai saber, baleia não é peixe, baleia, apesar de ser um mamífero, né, um animal marinho grande, mas a garganta não é, né, não se engole um homem inteiro, né, desse jeito, senão antes de mastigar e etc. Aí você vai expor um texto desse, você tem que partir para outras versões, você de repente tem que ir lá no original para saber o que significa aquilo ali, o que entende. Você vai pregar em João, Evangelho de João, capítulo 21, aquela conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Você precisa ter uma noção, que é um texto bem fácil, né? Porque a maioria já sabe disso. Mas você tem que ter uma noção que quando Jesus está perguntando, tu me amas? Ele está usando o grego ágape, que é a palavra grega falando do mais sublime amor. E quando Pedro responde usando a palavra philios, ou phileos para alguns, tá? Dizendo de uma outra tonalidade menor, mais baixa, menos intensa, menos grandiosa de amor. Aí, esse é um texto que ele te condiciona a você saber isso aí. Então, é nesse sentido, tá? Não é um método, porque você não tem um único método de tratar todo o texto, mas é uma atitude. Então, um dos pressupostos da pregação expositiva é que você tem que ter a atitude de expor todo o texto bíblico e o texto é que vai te conduzir. Segunda coisa aí é inspiração. Se eu sou um pregador expositivo, um dos pressupostos da pregação expositiva e do pregador expositivo é que ele tem que entender que ele está tratando de um texto inspirado. Eu tenho que crer na inspiração bíblica. Eu tenho que crer em toda a inspiração bíblica de todo o texto bíblico. Se você for para Timóteo, capítulo 4, Paulo está dizendo exatamente isso aí. Perdão, 3,16. Está dizendo toda a escritura é divinamente inspirada. Então, um pregador expositivo, se ele começar a achar que tem texto na Bíblia que não é inspirado, vai dar ruim no negócio, tá? Aquela questão da teoria da inspiração parcial. Esse texto aqui não foi inspirado. E aí, como é que eu defino o texto que foi inspirado e o texto que não foi inspirado? Aí dá confusão. Aí, normalmente, é aquele texto que me incomoda. O texto que me incomoda, que me enquadra, eu digo que não foi inspirado. E o texto que me interessa, eu digo que foi inspirado. Então, eu tenho que crer na inspiração da escritura total. Senão, não dá para você ser um pregador expositivo. Tá? Você vai deparar com textos que o texto está dizendo o que ele está dizendo e ponto final. Aí vem o segundo ponto aí, terceiro, perdão. A autoridade divina. Um outro pressuposto da pregação expositiva é que o pregador ele precisa entender e crer que a última palavra, a maior palavra, a palavra final, a palavra soberana, a palavra definitiva é a palavra de Deus. A palavra de Deus acaba com a conversa fiada, a palavra de Deus acaba com a discussão, a palavra de Deus diz quem está certo, quem está errado, a palavra de Deus vem. Eu tenho que crer nessa autoridade. Se eu creio que ela é inspirada, automaticamente eu vou crer nessa autoridade. Então, se a palavra diz é pecado, ponto final, acabou-se. Se a palavra de Deus não diz que não é, acabou-se. Se a palavra de Deus diz que é essa direção, e ponto final. Então, o pregador expositivo ele tem que ser alguém que tenha isso na alma e no coração. Ele não pode começar a pregar e dizer assim, bom, irmão, apesar de estar escrito aqui, mas a minha opinião, na verdade, é o seguinte, eu acho que isso para nós hoje, entendeu? É outra história e tal. Porque, na verdade, segundo a filosofia, porque segundo a psicologia, segundo a psicanálise,
segundo o direito, porque segundo a medicina, porque segundo... Não tem segundo coisa nenhuma. O que a Bíblia diz? Então, quando a Bíblia diz que o homem é pecador, porque... Romanos 5,12. Quando a Bíblia está dizendo assim, que por um homem entrou um pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por um homem entrou também a graça, ou a salvação, e por isso todos os homens podem ser salvos. Ponto. O que esse texto está dizendo? Que todo ser humano já é, por natureza, pecador. Ponto. Filosofia não diz isso, medicina não diz isso, direito não diz isso, psicanálise não diz isso, psicologia não diz isso, psiquiatria não diz isso, a história não diz isso, a geografia não diz isso, nada disso diz isso. Mas as escrituras dizem que o homem é pecador. Então, aí vem o salmista que já tinha entendido isso, Salmo 51, verso 4, diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, segundo as escrituras, enquanto eu não desperto consciência, eu já sou do Senhor. Jesus disse isso, Mateus 18, verso 10, que das crianças é o reino dos céus, ponto. Isso aí não precisa também ficar discutindo sobre essa questão, não. Enquanto eu não tenho consciência, eu estou na inocência. Enquanto eu estou na inocência, eu sou salvo, apesar de já ser pecador por natureza, disse Jesus. Aleluia. A partir da minha consciência, eu preciso decidir se eu continuo sendo não só um pecador por natureza, mas um pecador, conscientemente pecador, que quer continuar na vida de pecado. Então, a Bíblia ela vai me dar essa autoridade de me dizer que eu sou um pecador. E eu tenho que crer nisso. Então, ela é a última palavra. Não me interessa a filosofia que veio. Não me interessa o relativismo que está por aí. O que a Bíblia diz? Na Bíblia diz que o homem já nasce pecador porque é descendente de Adão. Ponto. Acabou-se. Tem gente habitando em outro planeta? Bom, Atos 17, verso 26 vai me dizer que Deus criou o homem e pôs ele sobre a terra. Então, a princípio, eu não creio que tem ninguém em nenhum outro lugar, não. Só no planeta Terra, pelo menos baseado nesse texto aí e outros mais, mas esse é um deles. Então, qual é a última palavra? A Bíblia Sagrada. Então, o pregador expositivo tem que ter esse pressuposto de que a autoridade divina está nas Escrituras. Ela é a última voz, a última, a primeira, a maior, a soberana, ela que resolve toda a patavina humana, é a Bíblia Sagrada, tá? Em consequência, vem a inerrância e infalibilidade. Outra coisa. A gente tem problema de tradução, por isso que todo o pregador expositivo, todo seminarista precisa ter o máximo possível de versões bíblicas. Por quê? Porque a versão bíblica ela vai te ajudar a entender traduções que não foram tão legais, não ficaram tão próximas dos originais, ou que talvez trouxe uma compreensão não muito legal, e etc. Pastor, existe a melhor tradução? Não existe a melhor. Existem as melhores. Em nossa língua, no português, a gente pode citar King James, a gente pode citar a Nova Almeida atualizada, a Almeida corrigida. São versões boas, são versões que te ajudam bastante. Elas procuram trazer uma tradução boa para a sua compreensão, elas não fogem muito à luz do original. Claro, é evidente que se a gente puder ir para o grego e para o hebraico, você fica muito mais profundo na compreensão. Fora isso, algumas versões. Então, não tem inerrância e infalibilidade na mensagem. Eu não posso pensar jamais que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia tem algum erro. Ela tem problemas de traduções. Isso a gente fala para vocês, seminarista. Não dá para pregar isso em púlpito, domingo à noite, viu, gente? Pelo amor de Jesus. Não mata ninguém na fé pregando domingo à noite, que a Bíblia, irmãos, tem algumas traduções aí que não vale, tem algumas traduções que está muito legal. Você matou meia dúzia de gente, tá? E isso a gente diz para vocês. Talvez numa escola bíblica o professor souber, né, falar direitinho, ele pode também se formar isso. Então, pastor, e aí? O que a gente faz? Tenha mais de uma versão da Bíblia que você já vai se ajudar bastante. Tá? E se de repente você bateu num texto lá que não entendeu legal, já leu umas 3 ou 4 versões, não funcionou, busque socorro a quem possa te ajudar. Seja o seu pastor, seja o seu professor, seja alguém que pode te ajudar nesse sentido aí, tá? Então eu tenho que entender que a Bíblia não tem erro e que a Bíblia não tem falha. Não há erro na Bíblia. O que a gente pode ter no máximo é traduções que não foram feitas direitinho. Traduções e versões. Versões é o seguinte, gente. Tradução, na nossa língua, é uma só. João Ferreira de Almeida,
1650, fez a tradução para o português. A partir daí, várias versões tradução é uma só, mas as versões podem ser muitas. Várias sociedades bíblicas aí foram juntando e fazendo uma versão melhor. Versão melhor é aquelas palavras que foram mudadas. Por exemplo, você não encontra na versão atualizada a palavra debalde, a palavra oxalá. Oxalá o Senhor pudesse fazer. Né? Por quê? Porque foi se entendendo que essa versão ainda estava trazendo para muita gente. Talvez o camarada que veio do Espiritismo pega o primeiro versículo da Bíblia que ele vai ler, oxalá, ele já vai, né, fazer um sinal da cruz, ele já vai, né, pensar que está se falando de uma entidade lá do meio para onde ele veio. Mas a palavra oxalá significa quem dera. Então é só isso, versões diferentes. Tá? Coesão interna, a mesma coisa. Se eu entendo que a Bíblia não tem erro, ela é infalível, eu também entendo que não existe contradição. Você, quando pega um versículo que parece que ele está batendo contra o outro, por exemplo, você pega João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Você pega 1 João 2,15, diz aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Epa! O que está vendo? Parece aparentemente uma contradição. Aí você precisa, à luz do contexto, saber o que João 3,16 está dizendo a respeito de mundo, que mundo é esse, e você vai pegar 1 João 2,15 para poder dizer que mundo é o mundo de João 2,15. O mundo é sistema. Por isso lá está dito que quem amar esse sistema desse mundo, o amor do Pai não está nele. Opa, é isso aí. Agora, quando está falando que Deus amou o mundo aí é a humanidade, é o ser humano. Opa, agora entendi. Então, o termo mundo nos dois lugares só tem significado diferente. Aí você pega Paulo aos Romanos, que está falando sobre a obra. Paulo aos Romanos está dizendo que a obra não salva. Romanos 3, verso 28. Não salva. Mas aí você vai para Tiago, capítulo 2, verso 14, e Tiago vem e diz para você assim, olha só, é o seguinte, você diz que tem fé, mas se você não mostrar a tua fé pela tua obra, não tem fé nenhuma não. Aí você diz, pô, agora não entendi, eu sigo quem? Eu vou para a igreja do Paulo ou vou para a igreja do Tiago? Aí você vai precisar entender à luz do contexto. Quando Paulo está falando de obra, Romanos, Paulo está falando das obras da lei, das práticas da lei, daquelas práticas todas da lei, de sacrifício, etc. e tal. Ele disse assim, isso aqui não salva. Opa, certíssimo, está certíssimo. O homem é salvo pela fé, justificado pela fé. E quando o Tiago está falando de obra, Tiago não está se referindo a obras da lei, Tiago está se referindo a fruto da fé, a fruto do Espírito. É o mesmo que Paulo disse lá aos Gálatas 5, verso 22. Então, o que Tiago está dizendo? Se você diz que é da fé, mas tu não demonstra nada de fé na vida, filhinho, essa fé tua é morta. Aí eu vou entender esse contexto, tá? Por último aí, relevância para hoje. Eu preciso entender, como pressuposto de um pregador expositivo, que a Bíblia Sagrada, toda a Escritura, tá? Eu coloquei bem no vermelho aí, tá, gente? Toda a Escritura, ela é aplicável hoje. Só vai depender de quem está fazendo a exposição. Eu posso pregar os 7 capítulos de Levítico hoje, bom, sem problema nenhum. Eu posso pregar os 9 capítulos de 1 Crônicas hoje, sem problema nenhum. Já vi pregadores pregando, e já tive a minha ousadia, né? Porque a gente fica ousado, quando a gente vê outros pregar, a gente fica ousado também, de pregar Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Então, os textos mais assim do tipo, o pregador expositivo vai pregar. Né? Como eu já disse para vocês, o Hernando Dias Lopes conta uma experiência dele pregar o capítulo 11 do livro de Neemias. Eu tenho esse livro aqui dele. Ele estava pregando o livro de Neemias, está vendo agora. Pô, o livro de Neemias é um livro extraordinário. Daria para pagar até 10 sermões no mesmo capítulo. Quando ele chega no capítulo 11, ele diz Jesus. Ele fica orando de segunda-feira, né, que as pregações realmente eram os domingos, na igreja que ele pastoreia. Aí ele ficou até sábado sem conseguir saber o que ele ia pregar em Neemias capítulo 11, que é uma lista de quem estava habitando em Jerusalém, só lista de nome. Aí Deus o inspirou a pregar aquele texto. Então, todo o texto é relevante para hoje. Nunca se esqueça disso. Esse é um desafio do pregador expositivo. Principalmente aquele que vai pregando um livro inteiro. Ele vai deparar com alguns textos que não tem jeito. Vai pegar um Marcos 10, vai ter que falar de divórcio. Aí está lá, está no texto. Né? Vai pegar Apocalipse 13, vai ter que falar de besta. E que besta é essa besta que está aí, gente? Eu tenho que falar. Então, não tem para onde correr. Vai ter que falar de alguns. Vai chegar em João 8, vai ter que falar de adultério. Tem que falar de adultério. Tem que falar. É a história de uma mulher adulta. Tem que falar desse assunto. Vai ter que pregar sobre isso.
Então, vai pegar alguns textos que vai trazer alguns assuntos que o cidadão vai ter que falar sobre ele, não tem para onde correr. Tá bom, minha gente? Então, vamos lá aí. Deixa eu passar aqui. Na hora que o texto não quer obedecer. Aí ele vai falar, e a gente vai fechando aqui, de algumas coisas muito interessantes. Ele começa a citar um expositor, pregador, Fred Grock, da década de 70, parece, mais ou menos, e esse camarada começou a trazer o que ele chama de nova homilética. E se a gente reparar, a partir desse camarada, isso da década de 70 já, até hoje nós temos um modo meio assim diferente de pregar, de alguns pregadores. Eu queria chamar a sua atenção para isso, que isso também me chamou muita atenção. E ele foi dando um nome, tá, para essas pregações. A primeira, que ele diz, e ele vai citando em cada uma delas aqui, ele vai citando uma pessoa, tá? Eu achei não necessário ficar reproduzindo aqui. Mas aí ele vai falando a partir desse Fred, e depois cita até a última aqui da pregação conversacional, tem uma mulher também, de um livro, tá? Edita um livro, etc. Foram pessoas que começaram a questionar e achar que o modo de pregar de maneira expositiva, tipo assim, estava arcaico. Esse negócio do cara chegar na igreja, e isso hoje, gente, é um problema ainda muito... talvez você pergunte assim, pastor, por que a maioria das denominações hoje elas acabam não tendo uma pregação expositiva? Bom, uma das razões é que pregar expositivamente dá trabalho. Então, você vai ter que se debruçar no mínimo 8 horas. 8 horas, no mínimo assim, para preparar um sermão legal, lendo, estudando o texto, lendo um comentário, digita daqui, digita de lá, seja lá como for, você vai gastar pelo menos umas 8 horas aí brincando mesmo. Você pensando que já passou até de 8 horas de estudo naquele texto para você estar preparado para pregá-lo. Isso para pregação de meia hora, 40 minutos ou 50, tá? É basicamente isso aí. Então, a primeira razão é essa, dá trabalho. A segunda é que as pessoas estão querendo um tipo de igreja em que atrai as pessoas pelas coisas que se apresentam. Primeiro, o pregador não quer ter trabalho, e o outro que eles acreditam que tem que trazer uma novidade. Então, isso já vem desde a década de 70, onde a gente não tínhamos a mídia como hoje. A mídia hoje está completamente mudada por causa da internet, por causa de todos os meios, por causa do aparelho que está na mão de todo mundo. Década de 70, a televisão ainda estava no início da sua vida e da sua existência. E só tinha televisão, a princípio, os que tinham mais dinheiro, tinham mais condições, ainda era a preto e branco da vida, por muitos casos aí, e etc. Mas hoje, gente, todo mundo tem um celular, que não é mais nem celular, a gente já chama de smartphone, porque tudo que ele não faz é ligar um para o outro a partir da linha telefônica. Hoje o celular é mais ou menos isso aí. A única coisa que ele realmente não faz é o que ele nasceu para fazer inicialmente, né? Que era você discar um número e ligar para outra pessoa. É o que menos a gente faz com o celular hoje. Você consegue falar com qualquer pessoa no planeta Terra sem precisar discar o número dela e etc. Então, hoje, qualquer adolescente, às vezes até as crianças, nem sabem mexer em aparelho nenhum, já tem isso. Hoje a mídia é bem diferente. O que ele vai mostrando aqui como tipo de pregação, e eu vou ser rapidinho aqui para a gente chegar no nosso final aqui. Ele primeiro disse que o primeiro camarada aí, que é o Fred, ele começou a dizer que o povo só aprende mais por aquilo que vê. E olha isso na década de 70. Então, é o que a gente denominaria de pregação midiática. Então, ele começa a dizer que o pregador ele não deveria ser aquele que ficaria expondo por 1 hora inteira ou 40 minutos falando, o povo ali só sentado ouvindo. Mas que o povo é o povo que se influencia pelo que vê. Então, que as pregações deveriam ser aquilo que se poderia apresentar de modo visível para o povo. E aí, não que a gente não possa usar recursos, tá, irmãos? Como hoje a gente usa. Como a gente utiliza aqui, as igrejas que utilizam os seus recursos midiáticos, tá? do data show e etc. e tal. Mas aqui ele começa a dizer que a pregação ela só pode ser pregação se ela tiver esse tipo de modo midiático, em que as pessoas possam ver. As pessoas têm que ser atraídas por alguma coisa, elas têm que ver alguma coisa, elas têm que contemplar alguma coisa, que é a melhor maneira de você poder chamar a atenção do povo. Isso é um pouco perigoso,
Porque eu posso utilizar todos os recursos, mas não posso entender que pregação, ela só é pregação se elas estiverem sendo ministradas a partir desses recursos. Então, se eu tenho um auditório que não tem o que ver, esse auditório, então, não vai ser alcançado? É complicado, tá? Aí ele cita uma outra criatura lá que começou a entender que a pregação ela deveria ser resultado daquilo que o povo quer ouvir. Então, o pastor deveria saber durante a semana quais os dilemas, quais as dificuldades, etc, etc. E ter um tipo de pregação dialógica, uma pregação do diálogo. O que em resumo, isso significa? Significa que aquele pregador vai deixar de ser boca de Deus. Ele vai deixar de ser porta-voz de Deus, porque ele vai sempre pregar o que o povo quer ouvir. E isso é problema em muitas igrejas, tá? Em algumas denominações, muito sério. As denominações, por exemplo, em que tem extremo dos dois lados, tá? Tem aquela denominação que o pregador não tem, o pregador e às vezes o pastor não tem satisfação a dar a ninguém. E normalmente, em alguns casos, nem a Deus. Então o cara vai para o púlpito, ele faz o que ele quiser. Te chama de pecador, te chama de adúltera, te chama lá na frente para orar por você e assim vai, né? Expõe teu caso, tua vida, tua situação, rebenta, ofende, e é a voz de Deus. É um extremo por um lado. Mas você também tem no meio evangélico o extremo por outro. Grupo diaconal que não gosta de ouvir certo tipo de mensagem, grupo administrativo da igreja, liderança da igreja, fundadores da igreja e afundadores também, né? Fundadores e afundadores também, que normalmente são aquelas pessoas que, se o pastor estiver pregando um sermão que eles não querem ouvir, aí chama no cantinho, aí começa a dizer que não é por aí, e que tem que melhorar, e tá. Essa questão aqui da pregação dialógica, aquela pregação em que o pregador acaba tendo que pregar aquilo que a congregação quer ouvir. A pregação expositiva, quando... Pastor? Sim, pode falar. Posso fazer uma dúvida? Tirar uma dúvida? Pode. Aquelas pregações, né, que a gente até direciona como aquela teologia da prosperidade, ela poderia ser uma pregação dialógica? Da prosperidade é que todo mundo quer ouvir, gente. Se eu começo a pregar e começo a dizer assim, hoje, a palavra de Deus é essa aqui. Mateus 3, do verso 1 a 12. Meu Pai do céu. Mateus 3, do verso 1 a 12. Abre a sua Bíblia, irmão, para eu não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar um texto aqui para a nossa reflexão. Abre a sua Bíblia aí, irmão. Se eu vou pregar nesse texto aqui de maneira expositiva, Jesus amado, não dá para eu falar de prosperidade, não dá para eu profetizar cura. Porque, ele já começa assim, verso 2. E ele dizia, arrependem-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é o João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Aí eu vou pregar isso aqui, o povo quer ouvir isso, a maioria de nós não quer. Esse é o grande problema. Então aí o que eu faço? Aí é só palavra de vitória, é só palavra, né, de incentivo, de bom ânimo, pipipi, popopô. Não é que a palavra de Deus não tenha para a gente palavra de incentivo, sempre tem. A palavra, eu tenho que crer que a palavra ela tem o resultado que ela tem que ter. A palavra de Deus, Isaías 55, ela não volta vazia. Não volta vazia. Tá? Isaías 55, 11 e 12. Não volta vazia. Eu tenho que crer nisso. Então, eu não preciso ficar preocupado nem de dar coça por um lado, nem de ficar só passando a mãozinha na cabeça do outro. Eu prego o texto. Ponto. O texto. E sempre vou fechar a mensagem com uma palavra de esperança, uma palavra de retorno, uma palavra, enfim. Se eu prego arrependimento, no final, vamos orar, porque o Senhor é aquele que nos transforma e tal. É sempre assim. Então, essas pregações, Ana, justamente... É dialógica, infelizmente. Porque ela vem para dizer o que... E esse é o grande problema. A gente acaba produzindo crentes que são daqueles que não sabem ouvir o que não quer, ou que não está acostumado a ouvir. Aí eu conheço os que vão pelas igrejas, tá? Eu conheço alguns que são os que vão pelas igrejas. Aí fica quando ouve, sentadinho sai da ali, igreja, né? Isso aí, ele fica lá sentadinho, enquanto a mensagem está maciando o coração dele. O dia que o pastor pegou a mensagem lá, que ele já não aparece no outro culto. Aí já começa a ir para outro lugar. Isso é um perigo que a gente tem hoje, tá? Mas é isso aí mesmo, tá bom? Obrigada. A terceira pregação que ele vai falar aí, ele cita um outro pregador lá, um outro escritor, autor,
que ele fala que a pregação ela tem que ser a pregação narrativa. O povo quer ouvir história contada. A gente tem que pegar, tipo assim, a história do... Ele dá até o exemplo do filho pródigo. O cara tem que... E isso aqui é um perigo, gente, quando se fala de pregação expositiva. Pregação expositiva, gente, não é história contada. Isso é um problema sério. Às vezes até o pregador nem é pregador expositivo, mas ele lê o texto, depois ele começa a contar o texto de novo. Gente, se você já leu, então não precisava você contar de novo. Então, se você já ia contar o texto, não precisava me fazer ler com você. Então, eu vou pregar, sei lá, eu pego um texto que seja até um texto histórico. Tá lá, 2 Reis 5, Rei Naamã. Bom, aí eu leio o texto com você. Bom, a leitura do texto já é pregação, você já sabe disso. É leitura do texto, explicação do texto, aplicação do texto. Né? Leitura, explicação e aplicação. É a tríade da pregação expositiva. Aí eu acabei de ler o texto com você, de modo correto, que você já vai entendendo o texto pela própria leitura. Por isso o pregador tem que ler direitinho o texto. Bem, aí eu começo a contar o texto de novo para você. A minha pregação toda é eu narrando o texto de novo. Bom, então se fosse para narrar o texto, não precisava de pregador. É só você simplesmente chegar, gente, vamos pegar aqui a história de Naamã, vamos contar essa história. Então eu preciso entender que o pregador expositivo ele não é aquele que vai contar o que o texto já está contando. Não, ele precisa ser aquele que vai expor o texto, explicando o texto. Porque se for só para narrar, não precisa de pregador. Então, isso aqui é um outro problema, tá? Hoje você tem muitos pregadores assim. O cara lê o texto, e normalmente são pregadores que gostam de texto histórico. Então, ele vai pegar a história da mulher do fluxo de sangue, ele vai pegar a história dos discípulos no caminho de Emaús, e ele vai pegar a história de Atos de Paulo, que foi a cidade de Filipos, e vamos embora. Aí ele vai ficar contando a história. Aí você diz assim, tá, e? Continua a pergunta, e? O que esse texto significa de verdade? Não, aí ele vai contar a história, vai pegar a história de Jonas, vai contar a história dos 4 capítulos de Jonas. Então, pregação ela não tem que ser narrativa. Você pode, numa introdução, gente, até narrar a passagem, caso isso seja necessário, para que os teus ouvintes entendam melhor o que você vai expor sobre aquele texto. Mas aí é só numa introdução. Que aí a sua introdução vai ser uma narração sintetizada do texto para poder aquele povo entendê-lo melhor. E você, então, se for um texto que você não vai ler todo, tá? Tipo, eu quero pregar sobre a viagem de Paulo de Atos 27. Eu não vou ler aquele capítulo inteiro. Atos 27, 40 e poucos versículos. Eu não vou ler aquele capítulo inteiro. Eu posso ler uma parte dele e aí, introdutoriamente, eu conto em síntese aquela história. Para dela eu tirar as lições em cima do texto. Aí pode ser. Mas não a pregação toda ser uma narrativa do texto. E por último, essa aqui, então, gente, foi a mais interessante. Ele é um outro que veio dizendo que esse negócio do cara lá na frente, que o cara é o pastor, o pregador, com todo mundo sentado, dá uma ideia de muita soberania, o cara parece que tem a última palavra. Não. Pregação tem que ser uma questão assim de conversa, tá? Tem que ser uma troca de experiência. Então, o que o pastor teria que fazer? Durante a semana, o pastor tem que chamar todos os líderes de grupos distintos na igreja. O líder das mulheres, o líder dos adolescentes, o líder dos homens, o líder dos negros, o líder, e depende da igreja também, né? Se tem o homossexual também ou não, enfim, como ele cita lá no vídeo também, o líder dos pobres, o líder dos médios, o líder dos ricos e tal, senta e procura saber de cada um quais são os dilemas de cada um, para que o pastor tenha com que cada um dê um ponto do sermão, tá? Ou seja, o pastor vai pregar aquilo que, na verdade, não foi o sermão que Deus deu a partir de um texto. Foi o que cada representante de um grupo distinto da igreja diz qual é o dilema. Então, automaticamente, fica dentro da questão dialogal também. Ele não vai ser boca de Deus nunca, porque ele vai sempre dizer o que o líder daquele departamento quer que também seja dito. Então, ele nunca vai poder dizer que está pregando o que Deus quer que a igreja ouça. Então, e ele também, inclusive, não vai ser o que vai preparar o seu sermão. Serão os líderes que estão junto com ele que vai preparar o sermão para ele, junto com ele. Então, é um negócio meio doido. E esse autor chega até a sugerir que, ao invés de ficar um cara lá na frente pregando, e todo mundo sentado aqui embaixo, o cara num altar, numa altura maior, dando uma ideia de soberania, que até a forma estrutural da igreja deveria ser diferente. Deveria ser tipo, bota as cadeiras em roda, e fica lá para dar essa ideia de igualdade. Uma mesa que não seja nem retangular,
seja uma mesa redonda mesmo e todo mundo em volta. Ou se não tiver mesa, bota todo mundo em volta. Todo mundo tem lá de púlpito, o pastor não fica lá, fica sentado naquela roda. Bota aquela roda, cirandinha. E aí, para poder dar essa ideia de conversa, tá? Essa ideia de que o cara que está lá falando não é o soberano da história. Então, isso é muito complicado, porque existem pregadores hoje, principalmente quando são pastores de igreja local, que o líder do departamento XYZ, em reuniões de liderança, vai dizendo para o pastor o que o grupo está precisando, está deixando de precisar, e aí o pastor acaba sendo aquele da pregação conversacional, né? A pregação da conversa com os demais líderes. Cada um desses pontos, gente, eles, na verdade, vão trazer para a gente um pouquinho de atenção que um pastor e pregador precisa ter, mas não toda a verdade, tá? E aí ele vai fechar a gente com essa última coisa aqui, ó. Por que pregar expositivamente? E ele usa John MacArthur. Primeiro, é um mandato divino. Prega a palavra. E aqui, o John MacArthur, ele usa exatamente essa palavra aqui, de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 2, porque pregar a palavra, só existe uma forma de pregar a palavra, é de modo expositivo. Senão você prega sobre a palavra, e não a palavra. Pregar a palavra só de modo expositivo. Se não for de modo expositivo, você está pregando sobre a palavra. E essa é a grande diferença hoje de pregadores, que pregam sobre a palavra e aqueles que pregam a palavra. Ok? Segunda coisa que ele vai dizer é que torna a Bíblia conhecida e familiarizada do povo. O que acontece? Quando se trata de um pastor, se é um pregador itinerante, tudo bem, mas no caso de um pastor local, ou até de um líder que prega com uma certa regularidade também na sua igreja, ajudando o seu pastor, a igreja vai passar a ser uma igreja mais familiarizada com a Bíblia, uma igreja que prega, que ouve mais da palavra, que vai também se interessar em ler. Digamos, o seu pastor começa a pregar sobre o livro X. Você vai ter a curiosidade de ler aquele capítulo, que você sabe que é o próximo capítulo que o pastor vai pregar, o próximo texto que vai ser pregado. Então, você vai começar a ficar mais familiarizado com o texto bíblico. Porque, gente, ainda nós temos um auditório muito analfabeto da Bíblia hoje na igreja. Quando eu digo analfabeto da Bíblia, é um povo que não lê a Bíblia Sagrada. Não lê, 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 não lê. Então, é um povo que qualquer um que chegar lá na frente, em nome de Deus, e falar qualquer besterol, a turma diz amém, e é isso aí, porque não lê as Escrituras Sagradas. Tá? Terceiro, deixa claro que a autoridade é da Bíblia, e não do pregador. Ou seja, o pregador expositivo, por que pregar expositivamente? É porque o pregador ele nunca vai ter a última palavra. O pregador ele vai ter sempre que expor o texto. Então, você hoje, se você tem um pregador expositivo, você não vai ter esses pregadores doidos que tem por aí, que ficam dizendo que Deus nunca disse, mandando que Deus nunca mandou. Por quê? Porque eles não respeitam o texto bíblico. O pregador expositivo, não. A autoridade sempre será da Bíblia Sagrada. O pregador se condiciona ao texto bíblico. Ele se submete ao texto bíblico. Ele expõe o texto bíblico, até quando ele não estiver tão à vontade. De repente, o texto já está falando já primeiro para ele. Ele mesmo já tem que se enquadrar no texto, mas ele tem que ser fiel na pregação do texto. Ok? E, por último, aí que confronta o relativismo e a imoralidade da cultura de hoje. O que é o relativismo? A Bíblia, ela como verdade, a palavra é até redundante, tá? Verdade absoluta é redundante, tá? Mas é só para enfatizar. Quando eu digo que é verdade, é absoluta, tá? Ela já está implicitamente dizendo que é absoluta. Então, eu não fico nesse relativismo. Depende. Não existe depende. O que a Bíblia define, está definido. Não existe o depende. Então, esse relativismo ele vai ser confrontado numa pregação expositiva. E a imoralidade também de hoje. E ideologia de gênero, e a desonestidade, a corrupção, a injustiça e a hipocrisia. Não, a Bíblia vai arrebentar com isso aí. Isso tudo é imoral. Isso é tudo antiético, pelas Escrituras Sagradas. Querendo ou não, gostando ou não, você sabendo ou não, desculpe, filho, mas é o que a Bíblia diz, eu estou com a Bíblia Sagrada. Te amo, mas a Bíblia Sagrada que isso que você está vivendo é relativismo. Ó, a Bíblia Sagrada está dizendo que isso aqui que você está vivendo é imoral, tá? Mas eu amo você. A tua imoralidade, a Bíblia diz que não, tá? Aí vem a pergunta, que é a pergunta que eu queria que você estivesse atento a ela para me dizer. O que você ressalta do vídeo como fundamental na pregação expositiva? Claro, evidente que a gente falou de muita coisa.
mas o que você vê como fundamental para a pregação expositiva. E antes da gente fechar na aula, né, depois de ouvir vocês, eu vou jogar um esboço aqui só para, de repente, te ajudar a ver um pouquinho, tá? Então, vamos lá. O que você entendeu do vídeo? Todos assistiram o vídeo, né, gente? Creio eu, né? Posso, pastor? Pode. E me chamou, quer dizer, praticamente tudo me chamou a atenção, mas como tem que destacar uma aqui. Destaca uma, assim, que seja fundamental. Quando ele citou sobre o Fred Craddock, e lá em 1971. Esse Fred Craddock, ele pastelou realmente, né? Essa ideia de nova homilética, aí remete à nova hermenêutica também. E aí fica uma indagação, né? São os leitores, são as experiências ou a intenção do autor? Aí fazendo o contraponto em paralelo em cada lado, né? Ele pegou o texto lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13. Aí de um lado fica a intenção de Paulo, do outro lado fica a experiência, né, atual, humana, enfim. Sim. De um lado fica o contexto, do outro lado fica o pretexto. De um lado ficaria a cultura local, momentânea, e do lado de cá, né, do leitor, fica a cultura atual. Do lado do autor da pregação expositiva é a voz de Deus. Sim. Do lado da pregação, né, pastelada, fica a nova homilética. Então, assim, a voz de Deus, ela diz o que muitos não gostam de dizer, como o senhor já expôs, e assim, a gente já ouve isso aí muito, mas talvez a um público, não sei se é pouco, minoria, enfim, posso dizer, mas que existem pessoas que assim, aderem a essa verdade, né, de que o Senhor, ele fala que a gente não quer ouvir, é o que a gente precisa, etc, etc. E não faz o menor sentido a gente criar um ambiente de nova hermenêutica, como o Craddock, de necessidade, de atender a necessidade do povo, que eles querem ouvir, a música que gostam, estilo de música, até isso. Sim. Eu vejo isso muito, né? Estilo de música. O cara tem que ser como um ator, trazer uma narrativa contando história. A mim aí, estou fora disso. E você fechou lá com a feminista, né? A Lucky Rose. Isso, a última. Compartilhar. E também a mesa circular, ou mesa redonda, dialética, diálogo, enfim. É triste, né? É triste, muito triste. A Carol pergunta... Não, eu já estou me estendendo. Pode, só isso mesmo. É só comentar o lance da Carol, que a Carol falou que tem gente que... Não, Carol, perdão. A partir da pergunta da Carol, o senhor falou que tem aqueles que vão pelas igrejas, né? E saem da igreja para ouvir aquilo que está agradável aos seus ouvidos. Mas eu acredito também que tem aqueles que talvez saem de uma igreja porque está no ambiente que ele está, a pregação não está expositiva. A pregação está desse jeito. Sim. Eu acredito que tem essas pessoas também. Querem se claro alimentar da verdade. Isso, é claro que cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar. Eu mencionei alguns casos de que isso também é assustador, tá, gente? Gente que quer ouvir o que quer ouvir. E não adianta. E você vai dizer que é a palavra, mas o camarada não quer saber disso. Essa é uma triste realidade hoje mesmo, tá? Mas existem outras situações de alguém que quer aprender mais, quer ouvir mais, mas ele está vendo que quem está de púlpito lá, ou todo mundo que passa por aquele púlpito, prega um monte de coisa, mas não prega a palavra. E ele quer a palavra. Eu conheci muita gente que disse, pô, pastor, amo tudo na minha igreja local, tá tudo direitinho, não tem nada assim, de errado, não, tal, só não tem exposição da palavra, e eu quero palavra, eu sinto essa sede, eu fico igual assim, com a boca aberta debaixo do púlpito ali, enquanto a palavra está sendo pregada, mas eu continuo, saio com mais fome do que eu cheguei. Eu vou para a igreja com fome para ouvir a palavra, chego lá com mais fome do que eu cheguei. Então, isso é uma questão assim, muito séria, tá? Da gente analisar, sim. Mas tem muita gente que não quer ouvir. Infelizmente, também nós temos gerado uma geração... são duas coisas importantes. Quem acostuma-se com a palavra
e quer palavra. Acabou assim. Se for em outro lugar que não tiver, não consegue ficar. E quem desacostumou é um problema também sério. Tá? Se ele for a um lugar que tiver 40 minutos de pregação, o camarada fica entediado. Levanta, vai para o banheiro, vai beber água, ele inventa qualquer coisa, porque ele está acostumado com aquele tipo de Fica coisa. se Tem tudo, coçando. só não tem exposição. O culto tem tudo, só não tem exposição da palavra. Então ele está acostumado com isso. E aí é complicado. Sim, vamos lá. Cíntia, pode falar. Pastor, assim, essa questão que você está relatando em relação às pessoas que, de repente, assim, não sei se a palavra é essa, não aguentam ficar muito tempo escutando a palavra, eu tenho visto que isso aí também está sendo muito mais social do que tudo, né? Porque, assim, eu sou professora, eu estou na sala de aula, e, infelizmente, os alunos também não aguentam mais ficar um tempo de aula assistindo um determinado professor falando. Isso já desde a adolescência. E estão crescendo, estão nesse hábito. Se você perguntar quem lê um livro, ninguém lê um livro. Ninguém lê um livro. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, se as pessoas não têm mais costume de ler o livro, vai ter costume de ler a Bíblia. Não vai aguentar. E a gente está vindo com uma geração que as pessoas não têm mais, assim, não conseguem mais ficar muito tempo paradas ouvindo. É a geração fast food, a geração da rapidez, pronto. Do pronto. Isso aí. Por isso que é um trabalho muito grande, não só de professor, mas de pastor e de igreja. Porque quando uma igreja ela já vem, vamos usar esse termo tradicionalmente, né? Quando ela já vem tradicionalmente acostumando o povo à exposição da palavra, ela, deixa eu usar esse termo, é forte, tá? Mas assim, aquela igreja fica adestrada nesse sentido, tá? Mas adestrada aqui no bom sentido, tá, gente? Mas adestrada, né? Ela fica acostumada com a palavra. Porque se ela não tem a palavra, tem alguma coisa errada. Entendeu? Eu tenho a experiência aqui da minha turma, que eu estou há mais tempo pastoreando, que eu também não consigo disfarçar, não. Se for um pregador de fora, que a gente convida, etc. E tal, se na hora o cara começou a ir para outro caminho, eu normalmente, quando a mensagem está me agradando, eu estou de olhos abertos acompanhando o pregador. Porque a gesticulação do pregador também está pregando. Mas se for alguma coisa que deu ruim, a minha posição é essa aqui. Eu fico assim, o resto da pregação. Baixa a cabeça, bota a mão na testa e fica ali, fica em speed de oração. E aí a minha turma já sabe que deu ruim, alguma coisa deu ruim. Até mesmo se não identificarem exatamente o que está acontecendo e tal, mas alguma coisa está ruim, já sabe que eu... Então, e a própria igreja, de certa forma, começa a... Pô, fulano não pregou, não. Fulano só falou, hein? Fulano leu o texto, foi embora do texto. Então, você acaba criando a igreja acostuma-se com isso. Então, por quê? Porque hoje nós estamos realmente numa sociedade que ela é a sociedade do fast food, a sociedade do não tem tempo a perder. Então, sentar numa escola bíblica, sentar num culto, onde você fique 40, vou botar 40 minutos só, tá? Você ficar 40 minutos ouvindo um cara falar, sim, esse alguém tem que ter conteúdo e tem que ter unção, tá? E antes que você me explique, me pergunte, eu vou dar a definição que eu ouvi de um professor, achei extraordinário. Pastor, o que é unção? Aí ele explicou assim, uns são e outros não. Essa é a melhor definição, tá? Então, mais ou menos isso aí. E você sabe os que tem e os que não tem. É simples. Fala, meu bispo. Bispo aí, pastorzão. Então, unção é isso aí. Uns são e outros não. Isso. E os que são, melhor você vai saber. Melhor definição. Então, você vai saber. Quando o cara está pregando, está ministrando e tal, você entende que a unção está ali. Acabou, não tem explicação não. E quando também não tem, você também vai saber. Então, ponto final. Essa é uma dificuldade que a gente tem hoje. Então, como a gente falou aí, é um desafio, porque a gente vive hoje dentro de um contexto em que não se quer esperar, não se quer parar, não se quer atentar. E você tem que abrir as escrituras para mostrar isso. As escrituras, elas falam dos pregadores expositivos. O livro do Deuteronômio, gente, são alguns dividem em 4, 3 grandes pregações de Moisés. É o livro do Deuteronômio. Você vai para a pregação de Estevão, grande pregação. Você vai para Esdras, né, capítulo 8, você vai encontrar lá a pregação, Neemias 8, perdão, a pregação de Esdras. 6 horas da manhã até o meio-dia, o povo em pé na praça, ouvindo o cara pregar.
E o final da pregação está todo mundo arrependido, chorando aos pés do Senhor. É isso que você... Atos 3, quase 3.000 almas. O cara prega o Antigo Testamento quase todo. Vem da profecia de Joel. É pregação expositiva. Atos 20, verso 7. O Eutico está lá, caiu até sempre tem um Eutico em todo lugar. Né? O camarada caiu da janela porque Paulo começa a pregar e vigília de pregação. O cara vai até de manhã. Só para a pregação para ela ressuscitar o Eutico da vida e depois continua pregando. É que nós nos tornamos esse povo que não está parado para ouvir a palavra. E aí, esse é um trabalho que pastores e líderes hoje precisam ter, tanto da escola bíblica quanto da pregação, para poder fazer uma igreja se tornar uma igreja que queira, que goste, que não se enfade em ouvir a palavra de Deus, pelo menos por uns 40 ou 50 minutos, com conteúdo, é claro, também, tá? Tem que ter conteúdo nisso aí. Sim. Fala, Roberto. E atrasado hoje. Então, Perdoar dos teus pecados. O Tiago fala que eu sou polêmico e eu queria colocar uma coisa aqui. Vai lá. O problema é que o pastor Luiz Cláudio está na sala, infelizmente. Então, você falou assim, tem gente que não quer ouvir, né? Não quer ouvir... Eu tô saindo já. Tem gente que não quer ouvir a palavra e essa coisa toda. Agora, eu vou citar um nome aqui, pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, anos atrás, isso está na internet, tá, gente? Ele faz uma campanha com o Morris Cerulo, e o Morris Cerulo, todo mundo sabe que ele é adepto à teologia da prosperidade. Então, a gente vai estudar a Escritura, a gente vai falar, a teologia da prosperidade não tem nada a ver. Mas aí as pessoas, para perdoar, e aí para mim isso que é o pior, né? Para perdoar os pecados, digamos assim, perdoar a posição teológica do Silas, enfim, aí o pessoal vai em 1 Tessalonicenses 5:21. Não, a gente tem que reter o que é bom, né? A gente tem que ficar o que é bom e o que é ruim a gente tem que deixar para lá. Tenho dificuldade em agir dessa maneira porque a gente... Primeiro, não é um pastor que tenha começado agora. Segundo, não é um pastor que não tenha conhecimento. Muito pelo contrário, tem um posicionamento. Né? Tem um posicionamento, tem um conhecimento, um vasto conhecimento, e a grande maioria das pessoas que ouvem o Silas, não que eu acho que ele vá para o inferno, né? Mas eu acho que ele está profundamente errado, mas passam a mão na cabeça, né? E não, isso é apenas um deslize dele, é apenas uma coisa, e não só com ele, mas com outros pregadores, né? Então, se tem gente ouvindo, é porque tem gente que quer ouvir aquilo, né? E como o senhor falou, tem muito analfabeto bíblico, né? E também, como a gente tem se dito hoje em dia, existe muita falta de posicionamento da igreja, sim. Né, dos cristãos em relação a entender aquilo que 1 Tessalonicenses está falando, reter o que é bom. Eu vou execrar o pastor, vou execrar o pregador que está ali? Óbvio que não, mas, por exemplo, me estranharia, por exemplo, vir alguma coisa ruim do pastor Luiz Cláudio. Me estranharia, por exemplo, vir alguma heresia da sua parte. Então, por que a gente aceita outros pregadores falando as bobagens que falam? Eu diria o seguinte, a gente às vezes confunde muito a pessoa com a mensagem, de certa forma, ou com o ministério em si. E essa confusão vai para os dois lados. Eu entendo assim. Bom, uma coisa é eu amar você, uma coisa é eu respeitar você, outra coisa é o que você está pregando, outra coisa é o que você está ensinando. Então, eu posso continuar amando você, respeitando você. Então, portanto, eu não preciso ficar aí denigrindo teu ministério. Eu não preciso ficar botando uma plaquinha lá na porta, lá, não vai à igreja do Silas, não vai à igreja do Roberto, não ouça o Roberto pregar. Eu não preciso fazer isso, não preciso fazer nenhuma apologia contrária a nada. Respeito você, mas aí eu entendo que o que Roberto prega, o que Roberto ensina não me serve. Simples, não me serve. Se alguém me perguntar, eu vou dizer, eu ouço o Luiz Cláudio, mas não ouço o Roberto. Eu ouço a Tânia, mas não ouço
o Tiago, tá? Eu ouço a Camila, mas não ouço a Glaucia. Eu ouço o Vitor, mas não ouço o Magno. E assim vai. Por quê? Porque a gente, às vezes, confunde um pouco essa questão. Então, por exemplo, ele é um camarada que, no meio pentecostal, um pregador televisivo aí já há 30 e poucos anos. Aquele jeito forte dele atrai muita gente, aquele jeito mesmo dele falar, aquele jeito dele que é dele mesmo e tal. Então, muita gente fica afeiçoado a isso. E por ficar afeiçoado a isso, tudo que o cara diz, o cara faz isso aqui. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa fazer. É Atos 17:11. É como eu sempre digo a vocês. Eu, por exemplo, como pastor e com igreja também, eu falo a mesma coisa com os obreiros. Estava hoje mesmo orientando um obreiro. E acho que essas coisas, às vezes, são espinhos na carne que Jesus manda para a gente gente não se gloriar, né? Deus nos dá grandes revelações aí para a gente não se gloriar, Deus manda os espinhos na carne. E aí, quando tem uns obreiros espinhos na carne. O camarada me mostrou uma igreja lotada, o culto acontecendo, e pá, o culto acontecendo, aquele culto bem penta, e aí ele manda um zap para mim e diz: e aí, pastor, que coisa boa. Aí eu falei: Jesus, hoje é sexta-feira, pai, final da semana, Senhor. Aí eu tive que dizer para ele assim, porque eu também não mandou volta nessas coisas também não, com todo amor e carinho, mas eu vou nas diretas já. Aí eu disse para ele assim: olha só, varão. E falei assim: você está indo nesse lugar aí? Falei: não, pastor, estou exercitando a minha fé. Olha só, não chame idiotice de fé. Fé é uma coisa, idiotice é outra. Aí foi forte assim, desse jeito. Muito bom, perfeito. Aí ele: não, pastor, não, você é meu obreiro, então eu posso bater com mais facilidade, com mais carinho ainda, para te salvar. Porque você. Olha molhada. Olha assim, ó, você tá pior do que o inimigo. O inimigo acho que não seria tão criativo. Você está se autodestruindo, meu filho. Como é que. Não, a fé, olha só. Só que. Não, cada um a sua fé, tá bom, olha só. Fé, se o cara estiver sozinho, sem máscara, sem coisa nenhuma, fazendo um monte de besterol na vida. Mas é um líder que está levando uma igreja, está indo para um culto sem máscara, sem nada, o templo lotado, e ainda cantando um corinho de fogo e vamos desta vez usar. Não, eu falei, aí ele tentando argumentar, eu falei: olha só, rapaz, vou ser sincero com você, obreiros como você, assim, obreiros que já têm um tempo de caminhada, a gente não consegue mais discipular, então eu já tenho essa experiência, que eu não vou tentar mudar a sua cabeça, não. Agora, deixa eu ser muito sério com você. Deus, a graça de Deus está sobre essa igreja. Ninguém, até hoje, pastor, essa quarentena toda, essa igreja não fechou as portas um dia. Estão fazendo culto lá e não tem esse negócio, não. Deus é fiel. Eu falei: Falei: olha só, de acordo com Atos 17:30, a graça de Deus está manifestando sobre a ignorância do povo, do líder do povo e do povo do líder. Talvez mais sobre o povo do líder, porque o líder do povo está conduzindo o povo para essa ignorância. E que a graça de Deus continue, porque Deus não precisa ficar provando que ele é Deus, não. Deus não é crente. Que a graça continue e que essa pandemia termine e ninguém fique nem um resfriado leve da vida. Por quê? Porque se Deus fosse crente, Deus deixava com que alguém pegasse, alguém morresse, e aí então esse culto acabava. E aí eu disse para esse irmão também sobre ele: ó, você também está nesse pensamento que você ainda não pegou, porque ninguém da sua família pegou, porque você ainda não perdeu nenhum ente querido. Porque o dia que isso acontecer, a sua teologia acaba em 2 tempos. Ô, pastor, que é isso? Eu falei: não tem outro argumento. Tem que ser assim, bem firme com você, para te dizer que isso não é fé, isso é coragem. Chama isso de coragem, chama de valentia, chama de intrepidez, chama de ousadia. Não chama de fé. Fé não é isso aí, não. A fé crer também é pensar, crer também pensar, já disse John Stott, né, no seu livro. Então, assim, eu tive que ser um pouco enérgico com ele, porque ele disse: não, pastor, não, eu sei, eu compreendo o senhor e tal. Pastor, mas o senhor já sabe, né, que o senhor vai me suportar até que a morte nos separe, né? Eu falei: eu já sei, você é o meu espinho na carne aí, já estou entendendo. Aí, ó, o cabelo do senhor vai ficar branco. Não, meu cabelo já está branco, agora ele vai cair, já está começando a cair já, porque... Então, assim, tem gente que não tem jeito, rapaz. O cidadão não entende algumas coisas.
Então, uma coisa você... E amo de paixão mesmo esse obreiro, tá? Só que eu bato assim firme porque não tem jeito. Tem hora que você dá uma batida assim e tal, depois eu chamo ele para tomar um café, vamos almoçar junto, vamos comigo em tal lugar que eu vou pregar. É assim que funciona. Por quê? Porque uma coisa é você amar a pessoa, outra coisa é você entender o que ela está pregando, o que ela está ensinando. Então, acho que é isso, Roberto, que infelizmente a gente acaba tendo de ruim aí no nosso meio, entendeu? É mais ou menos isso aí. Mais alguma pergunta aí, gente? Alguma colocação? Vou fazer uma pergunta. Diga aí, Mary. Então, na verdade, esse primeiro que comentar sobre a questão do vídeo, que me chamou muito a atenção a frase que ele diz, né, que a pregação expositiva não é um método, e sim uma atitude. Isso me, realmente, assim, meio que fez abrir as cortinas do que ainda tinha algumas dúvidas sobre pregação expositiva. Isso aí. Legal. E a pergunta que eu tenho, inclusive tem a ver também com o que ele falou lá, em relação a Neemias, em específico, em Neemias 8:8, onde, né, eles leem o texto, né, na verdade, que eles encontram, e explicam de maneira que o povo, inclusive, né, entende e logo depois se quebranta. Aí a minha dúvida se esse texto a gente pode entender que teve uma pregação expositiva ou se for só uma narração das escrituras que eles encontraram. Porque, assim, o povo se quebrantou, chorou, parece que entendeu mesmo. Então, será que isso foi uma pregação expositiva ou só narrar? Não, foi uma pregação expositiva. Só que a exposição, isso é uma coisa importante que eu queria aproveitar e dizer para vocês. A exposição, ela pode ser, inclusive até o Augusto falou isso num vídeo. Ele citou o pastor, acho que foi John Stott, se não falha a memória, que pregou o livro de Atos numa pregação. Ele fez uma exposição dos 28 capítulos, claro, de uma forma em síntese, mas fez a exposição do livro de Atos. Eu já vi presencialmente um pastor, esse já até dorme no Senhor, que ele pregou a vida de Abraão, do capítulo 12 ao 25 do Gênesis. E ele era interessante, que ele pegava a Bíblia, ele parece que já tinha um texto na cabeça, ele pegava o texto assim, capítulo 12, posso ver quatro coisas nesse capítulo. Ele levou 1 hora pregando. E quando ele terminou, que estava no capítulo 25, que ele ainda queria ir mais à frente, aí ele disse, irmãos, são 1 hora, né? Eu vou fechar aqui. Aí eu dizendo, não, em nome de Jesus, esse é o inimigo, que é que o senhor pare, continua pregando, etc. Porque assim, a exposição estava extraordinária. Ele foi assim, ele foi virando capítulo por capítulo, e ele foi dando pelo menos 3 pontos principais que estavam de exposição no capítulo. Pegou a vida de Abraão todinha. Já vi um pregador uma vez pregar o livro de Jeremias, de modo expositivo, 52 capítulos de Jeremias, então isso aí vai só da capacidade do pregador. Agora, você também pode fazer como Martin Lloyd-Jones, você pode ter muitos livros aí de Martin Lloyd-Jones, tá? O grande pregador Martin Lloyd-Jones, que ele pegou um verso, tipo um verso lá da Bem-aventurança, ele pregou 10 vezes no mesmo verso, 10 sermões expositivos no mesmo verso, e 10 sermões diferentes no mesmo verso. Então, a exposição, ela depende. Você pode pegar um livro inteiro, ou você pode pegar 1 verso, 2 versos, 3 versos e pregar mais de uma vez em cima daquele texto, porque aquele texto ele pode ter um conteúdo tão vasto. Palavra de Deus, né, gente? A gente não está falando de nada aqui, mais nada menos do que a palavra. Aí, ó. Viu? Só para dar uma tribuladinha em vocês também. Esse livrinho já de 600 páginas são as mensagens do Sermão do Monte do Martin Lloyd-Jones. Isso aí. Isso aqui é livro só para você. Livro de cabeceira. Então, só para você poder ver um pouquinho isso aí. Então, pode-se pregar um livro inteiro? Pode. Pode-se pregar 1 verso, 2 versos. Vai depender da inspiração do pregador, a capacidade dele também, tá? O expositivo não tem que necessariamente ser 3, 4 versículos e tal. Se ele tiver a capacidade, ele expõe 1 verso só. Normalmente é sempre mais do que 1 verso. Tá? 5, 6, 10, mas aí vai depender dessa questão aí. Tá bom? Alguém mais aí? Pastor. Fica assim, só inspiração, né? Fala, meu pastor. Você estava aquele dia lá na PIB da Pavuna que o Hernandes Dias Lopes trouxe uma mensagem sobre o apóstolo Paulo? Foi. Ele pregou a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo. Então, também, dessa forma... Pregou a vida do apóstolo. Então, o que ele fez de exposição? Ele fez a exposição das 3 viagens missionárias, ele fez a exposição de todas as cartas que Paulo escreveu, ele fez a exposição... Absurdo. E todo mundo chorando no final. Todo mundo chorava. Impressionante.
Esse é um dos que tem unção, entendeu? Unção. Ouvindo-o pessoalmente é melhor do que por vídeo, é claro, né, vidente? Porque você presencialmente é um negócio assim. A última que eu tive o privilégio de ouvi-lo, o pastor Teodomiro trouxe ele aqui na PIB da Pavuna, foi em janeiro do ano passado, se não fala a memória. Isso, eu não pude estar. Foi janeiro do ano passado. Ele pregou o sermão de Isaías 44, Isaías 44 ou 43, os primeiros 4 versos ali, sobre avivamento. Foi-se embora. Foi-se embora. Tu fica ali que tu... Meu Deus do céu. E uma unção. Unção não tem explicação não, tá? Isso é mesmo. É unção e outros não. E ele, graças a Deus, e continue sendo. E o homem é presbiteriano, hein? Presbiteriano. Ele vai pregando e pai. Tinha gente no auditório lá, quando o pastor Teodomiro lá, e tá, amém, aleluia, glória a Deus, fala a Deus. E tá ele pregando. Muito bom. Tranquilamente, com muita graça, unção. Enfim, é um negócio assim, fora de sério. A palavra tem poder, né, gente? A palavra tem poder. Bom, meu povo, olha só. Deixa eu só mostrar para vocês aqui um esboçozinho. Depois eu coloco lá se vocês quiserem. Se vocês acharem que pode ajudar em alguma coisa, e a gente vai encerrar a nossa aula aí, se não houver mais nenhuma questão de vocês, tá? Olha só, esse esboçozinho aqui que eu queria mostrar para vocês, no capítulo 4 de Eclesiastes, as tribulações da vida real. Porque esse texto ele vai falar um pouquinho de tribulação mesmo, tá? Vocês vão perceber aqui que eu coloco só uma frase, porque numa introdução, mesmo sendo um sermão expositivo, você não precisa botar um texto, tá? Vai de cada pregador, tá, gente? Mas aqui eu coloquei uma frase que ela já seria a minha introdução. Claro, a gente vai falar, né? Mas assim, a frase já me dá a ideia, né? Neste texto veremos aspectos da vida real, ou seja, a vida como ela é, tá? E aí eu coloco algumas coisas. Vamos lá. Aí você começa aqui, ó. Primeiro ponto, do verso 1 ao 8. As marcas da vida real. Aí eu faço subdivisões. A vida real é marcada por injustiças, tá? Do verso 1 a 3. Aí aqui a gente pode, num sermão expositivo, você pode citar outras referências, tá? Que sejam auxiliares àquele ponto que você está falando, tá bom? Não vou ler tudo não, senão a gente fica aqui até as tantas. Segundo, a vida real é marcada por inveja, tá? No versículo 4. Aí a gente fala aqui um pouquinho sobre inveja e tal, e etc, etc. Terceiro subponto, a vida real é marcada por preguiça, tá? No versículo 5. Né? E aí vou falar um pouquinho aqui sobre preguiça, tá. Tem aqui uns erros dedais aqui, tá? Isto torna-se, bora aí. 4, a vida real é marcada por inquietação, tá? No verso 6. Aí a gente vai fazendo aplicações. Em cada frase aqui é uma aplicação, né? Que você passa o olho e vai pregando. Ponto 5, subponto 5. A vida real é marcada por ambição solitária. O versículo 7, verso 8. Então, o sermão ele tem 2 pontos principais. O primeiro é esse aqui, as marcas da vida real, tá? E aí eu vou falando, e aí eu deixei só 2 pontos principais. Por quê? Porque o primeiro ponto ele tem 5 subpontos. Então, o sermão fica, né? E aí o segundo ponto, triunfos na vida real, porque eu só falei de coisa que não, né? No sermão você sempre primeiro fala do negativo para depois falar do positivo. Aí o que a gente vê? Quais são os triunfos da vida real para você superar as tribulações da vida real? Companheirismo, aquele verso que a gente gosta muito de utilizar para casal, para casamento, do verso 9 até o 12, né? Aí eu vou falando aqui, ó, laços da união são melhores que a solidão, companheirismo ajuda a remover as dificuldades, a presença de um amigo ajuda na companhia, a presença de um amigo aquece o coração, é claro que isso aqui pregando, né? Segundo subponto, sabedoria, versículo de 13 a 16. Sabedoria e a prudência podem fazer qualquer um vencer as circunstâncias da vida real, verso 13. A sabedoria é influenciadora, verso 15. A falta, aqui faltou A maiúsculo, né? Sabedoria pode pôr tudo a perder, verso 16. Aí eu cito aqui, ó, Roboão, né? Provocou, né, que a divisão do reino quando abandonou a sabedoria. Então, a gente faz uma... E a conclusão também, uma frase já resolve a questão, pelo menos aqui, né? Que Deus nos oriente, nos instrua a viver com sabedoria e prudência, na vida real, tá? A vida real ou na vida real, tá bom? Então, isso aqui é só para você entender assim, uma simplicidadezinha que você pode ter do teu sermão expositivo aí, tá bom? Se vocês quiserem, a gente bota lá depois, lá para, pelo menos, você dar uma analisada aí. Tá bom, meu povo?
Podemos orar com bênção apostólica e tudo mais, e a cobertura espiritual dessa sexta-feira santa? Apesar que hoje é dia 5, mas... Gente, olha, não esqueçam, sexta próxima é a data da entrega, né, do dispositivo aí, do sermão. Alguns já entregaram, mas não tem nenhum problema. Se também quiser refazer alguma coisa, fica à vontade também, eu vou dar uma olhadinha lá, tá bom? E aí você só vai ter que preparar um sermão que você possa pregar em 10 minutos, porque aí não dá para eu deixar muito tempo, porque senão eu vou ficar até o final do ano assistindo todos vocês pregando, se cada um pregar 1 hora. Então, eu preciso que seja pelo menos 10 minutos, que eu já sei que vocês não... Vai ter gente que vai ultrapassar os 10 minutos, eu já vou ter que estar já deixando 10 minutos, porque... Enfim. Mas saiba que o tempo conta ponto também, tá? Aí tu vai pregar, tava com muita unção, pastor. Aí eu vou ter que tirar um pouco da tua unção na hora de te dar a nota. Então, que a tua unção vai até 10 minutos. Tá bom, meu povo? Vamos orar? Algum aviso aí para a turma, meu pastor? Não, né? Não, tranquilo. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor aí. E aí, na próxima sexta, a gente recapitula um pouco mais aí a nossa aula e para a gente recapitular o tempo da semana passada aí. Tá bom, meu povo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez por esta noite, mais uma vez por esta aula, mais uma vez pelo Senhor nos proporcionar crescermos um pouco mais, porque todos nós crescemos, não só quem ensina, mas também quem ouve e quem aprende, porque tu continuas sendo o nosso eterno mestre. Que assim seja, Senhor. Faz de cada um de nós, principalmente dos vocacionados, verdadeiras bocas do Senhor nessa terra, nessa vida, na igreja local, pregando e expondo a tua palavra. E que faça-nos crer no poder da palavra, de que a palavra não volta vazia, para que a gente saiba que nada deve substituir a exposição da tua palavra, que chega aos corações e não depende de nós em nada mais, nada menos do que somente ser expositor da mesma. Que assim seja. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só dar uma frase para você antes de fechar essa aula. Se você, presta atenção, hein? Se você não estiver disposto a estudar as Escrituras, faça uma gentileza. Não seja pregador e também não seja pastor. Nenhuma das duas coisas. Se você não estiver disposto a estudar a palavra para ser as Escrituras, para ser um expositor da mesma, não seja pregador e menos ainda seja pastor. Tá bom? Amém. Beijo no coração. Vocês sabem que eu amo vocês. Vamos lá? Deus abençoe. Amém. Boa noite. Bom final de semana aí para todos. Paz. Paz. Amém. Paz.